teu filho vai nascer, se chamará Jesus. E Maria ajoelhou e agradeceu, aceito com amor o filho meu. E a estrela guia apareceu, o céu se iluminou, Jesus então nasceu. Ave Maria, que a paz do teu amor venha nos proteger. Ave Maria, com a sua ajuda eu sei que eu vou vencer. Não sei, não sabe ninguém, porque canto fado nesse tom magoado de dor e de pranto, e neste tormento todo sofrimento. Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfilando e choro a cantar. E pôs as estrelas no céu, fez o espaço sem fim, deu luto às andorinhas, ai, deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto, misto de ternura, saudade e venturas, talvez de amor. Mas sei que cantando, sinto mesmo que quando se tem o desgosto e o pranto no rosto, nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e pôs o azul nas ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfilando e choro a cantar. Fez poeta o rouxinol, pôs no campo alecrim, deu flores à primavera, ai, deu-me esta voz a mim. Yeah. Fazer saideira aqui. Sim, ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta,
sarça que queima bem antes do monte Sinai. Das ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra, e do Calvário mesmo humilhado pediu. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem, são qual crianças mais ignorantes que maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas de mim. Todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra, e do Calvário mesmo humilhado pediu. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem, são qual crianças mais ignorantes que maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas de mim. Todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Que a paz do Cristo Jesus nos envolva nessa noite, em vibrações de saúde, de paz, de muita harmonia. Agradecemos ao Ti, Deus, nosso Pai amado, pelo dia de hoje, pela dádiva da vida, por essa casa que nos acolhe, pelos espíritos benfeitores que nos acompanham, que também trabalham nessa casa, auxiliando, trazendo cura, trazendo consolo, trazendo conforto a todos aqueles que aqui vêm e aqueles que estão também ligados conosco através da rádio web Sintonia do Bem, pela internet. Que o Pai maior possa levar a cada um o amparo, a paz, a fé e a esperança em dias melhores. Que aqueles que estão passando por um momento de dificuldade possam encontrar nessa palestra de hoje a inspiração para a sua reformulação, para a sua renovação, para a vida verdadeira, que é a vida espiritual.
Que o Pai abençoe a cada um que aqui vem nessa noite e cada um que esteja do outro lado na internet. Deus abençoe o nosso palestrante, que ele seja inspirado pela espiritualidade maior, pelos mentores dessa casa e intuído naquilo que ele estudou para trazer para nós o melhor, que para nos informar, para nos auxiliar, para nos esclarecer e para que nós possamos posteriormente colocar em prática todos os ensinamentos que o Mestre Jesus passou para nós. Carvalho Filho, com vocês, nosso irmão, nosso querido, seja bem-vindo. Muito boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Esse mês de janeiro é um mês escolhido para se falar sobre a saúde mental. Um tema extremamente importante, principalmente pelo momento que nós vivenciamos na Terra. Nunca a saúde mental foi tão discutida, tão debatida, tão falada. Tanto que foi tema da redação do Enem agora de 2021. No entanto, quando nós falamos de saúde mental e mergulhamos na ciência espírita, começamos a ter certas surpresas, porque a maioria das pessoas espíritas não se dão conta do quanto a nossa saúde mental está diretamente ligada com a qualidade dos nossos pensamentos. E compreender por que o pensamento é o precursor da saúde mental, nós precisamos entender 3 potências da alma: o pensamento, o sentimento e a vontade. Obviamente, no dia de hoje, nós não conseguiríamos mergulhar nesses conceitos e discutir com a profundidade necessária para que possamos ou pudéssemos ter um entendimento mais completo. No entanto, a ideia hoje é apenas dar uma orientação, mostrar os caminhos para que quem se interessar possa buscar na diversidade da literatura espírita as explicações, os conceitos e, obviamente, os mecanismos pelos quais o pensamento irá nos auxiliar na nossa saúde mental. Numa analogia assim, muito grosseira dessas 3 potências da alma, poderíamos dizer que, se nós fôssemos um carro, o pensamento seria o motor, o sentimento seria o acelerador e a vontade seria a direção. Segundo a psicologia espírita, como eu disse, nossa saúde mental está diretamente ligada a essas 3 potências. E quando nós falamos isto, algumas pessoas ainda desentendidas, ou que ignoram essas potências, podem inclusive torcer o nariz, o que é bastante compreensível,
Porque nós, seres humanos, na atualidade, nesse mundo contemporâneo, estamos muito acostumados ao imediatismo, a buscar soluções apenas com o clique de um botão, de um toque na tela, ou às vezes com a deglutição de alguma drágia, de algum comprimido, de algum remédio. É por isso que quando nós falamos de reeducação, ou de educação do pensamento, quando nós falamos da necessidade de sair da nossa zona de conforto, isso é extremamente desconfortável para essas pessoas. Porque é muito mais fácil tomar remédio. Assim como é muito mais fácil para algumas pessoas recorrer à cirurgia plástica, do que, obviamente, manter uma alimentação equilibrada ou fazer exercícios físicos. Obrigado. E, paradoxalmente, nós vivemos um mundo onde muitas pessoas estão sofrendo, vivendo transtornos das mais variadas ordens, clamando pela cura, clamando pela saúde, mas no fundo elas estão encapsuladas no sofrimento. No fundo estão presos a pensamentos que não deixam com que elas saiam desse gesso mental e experimentem a verdadeira cura. Num processo que Joana de Ângeles nomeou no livro Vida, Desafio e Soluções como viciação do sofrimento. É por isso que eu disse paradoxalmente, ou seja, uma situação contrária à realidade, ou pelo menos contrária ao que quer se mostrar. Porque, por incrível que se pareça, nós viciamos nos sofrimentos. Nós viciamos nos padrões inferiores da nossa personalidade. E isto nasce justamente no pensamento. Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida que o pensamento é o alicerce, a base da nossa vida, e que ele reflete exatamente o que nós vivemos e que ele direciona o que nós queremos na vida. O que equivale dizer que uma vida calamitosa não necessariamente é uma vida cheia de sofrimentos exteriores, mas uma vida que depende da leitura que fazemos do que nós vivenciamos. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, destaca: em uma análise do ser integral, na vida nem tanto é importante a ausência de traumas psíquicos, de saúde do corpo, nem a ausência de transtornos, ou ainda os desafios morais, mas sim a forma como cada um faz a leitura do que ela está vivendo, o que reflete na qualidade dos seus pensamentos. Ou seja, uma vida ruim, difícil, cheia de transtornos, necessariamente, segundo a visão psicológica espírita do homem integral, não é exatamente a ausência de doenças, de transtornos psíquicos, mas da maneira que nós aceitamos, fazemos a leitura do que a vida nos impõe e reagimos a elas com altivez. A maneira que nós assimilamos isto dá o tom do nosso pensamento, o que nos enclausura numa verdadeira prisão, como dizia Sócrates, ou nos leva à libertação, como diz Joana de Ângeles. Prisão no sentido de nos prender, por exemplo, ao pessimismo. Pessoas depressivas estão presas aos pensamentos destruidores, ao pessimismo, ao negacionismo, e aquilo torna-se grilhões, algemas, que não permitem com que elaborem melhor esses pensamentos negativos e saiam dessa maneira daquela condição devastadora.
E o contrário também, porque a libertação é o que nos leva a viver através dos pensamentos, situações de paz e de equilíbrio, mesmo que a vida não esteja tão boa. Por isso que a Organização Mundial de Saúde fala que saúde é não é a ausência de doença física, mas uma condição psicossocial equilibrada. É por isso que Emmanuel diz que saúde é a plenitude da alma. Nós não precisamos ir muito longe para ver isto. Basta irmos ali no albergue, onde nós temos lá mais de 60 idosos, entre homens e mulheres, que vivem situações extremamente calamitosas da vida, com problemas de ordem psicológica, de ordem mental, com problemas físicos. Ali é um desfile das piores condições que uma pessoa pode chegar ao final da vida. No entanto, apesar disso, nós temos lá vários exemplos de pessoas que lidam muito bem com essa condição. Pessoas que vivem sorrindo, apesar dos momentos difíceis, apesar dos momentos de tristeza. Inclusive um deles, que ainda consegue andar com a ajuda de um andador, e que todas as vezes que eu chego lá pela manhã, para ajudar no café da manhã, que eu faço questão de sair cumprimentando um por um, pegando na mão, e a gente observa o quanto que algumas pessoas já ficam ansiosas para você pegar na mão. Um gesto para nós extremamente simples e às vezes até banal, mas de muita importância para eles. E ele vem caminhando, quando a dor já grita lá do fundo, bom dia, com muita alegria. Eu me lembro do Hélio, que eu já contei a história dele várias vezes, um leproso, que tinha uma condição muito difícil em sua casa. E entre 10 vezes que lá estive acompanhando meu pai, ele estava extremamente bem-humorado, sorrindo e externando a sua alegria de viver. Mostrando que a saúde mental está diretamente ligada com essa leitura que nós fazemos das condições que a vida nos apresenta. Cuja situação, para que nós entendamos, precisamos compreender o que é o pensamento. Segundo os espíritos, o pensamento é produto do espírito que é manifestado pela nossa mente. Vamos devagar nessa conceituação. O pensamento é produto, ou seja, resultado da ação do espírito. E que, portanto, ele é personificado, ele é materializado, ele é manifestado pela mente. O que é a mente? Bom, para a ciência acadêmica, a mente é uma excrescência, um produto do cérebro. Isto era um conceito quase dogmático na ciência, que não tinha nem discussão. Uma conceituação monista, imexível, até pouco tempo atrás. Quando começou-se uma abertura para que se discutisse se a mente era produto do cérebro, ou se o cérebro era apenas um instrumento de manifestação da mente. Já uma posição dualista. No entanto, ainda é uma posição tanto quanto tímida na ciência, mas já é um grande avanço. Mesmo que esses cientistas sofram muita discriminação e muitos ataques, esses que possuem a visão dualista. No entanto, a doutrina espírita assinala que a mente é uma condição da alma. A mente é um atributo da alma, embora a doutrina espírita também não conceitue o que seja a mente. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 1, diz: a mente é o espelho da vida em toda parte. Mas um pouco mais à frente ele fala:
No entanto, nos faltam elementos intelectuais, psíquicos e emocionais para conceituarmos a mente. Ou seja, a mente é algo que está muito acima do nosso entendimento. Nos falta palavras, nos faltam condições intelectuais para que a gente possa conceituar. Mas, obviamente, mesmo sendo o cérebro uma máquina ainda não compreendida totalmente pela ciência, pela medicina, obviamente, enquanto estamos encarnados, o cérebro é um instrumento de manifestação da mente. O cérebro permite com que nós externemos as nossas capacidades e as potências da alma, como o pensamento, o sentimento e a vontade. No livro A Gênese, Kardec fala que o pensamento e a vontade estão para o espírito, assim como a mão está para o homem. Aliás, o pensamento e a vontade o pensamento e a vontade são para o espírito a mesma coisa que a mão é para o homem. E o espiritismo afirma que o pensamento é o instrumento pelo qual Deus nos envolve no seu amor. E a vontade é a materialização desse pensamento. O italiano Ernesto Bolzano diz que o pensamento é a força criadora e plástica do universo. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz afirma: o pensamento ainda é matéria, a matéria mental, que uma vez emanado no espaço, cria-se formas mentais, as chamadas formas pensamento. Ou seja, o nosso pensamento
construídos em milênios de trabalho automatizante, vincula-se ao poder vibratório do ser, bombardeando automaticamente os princípios vitais, os princípios mentais, e que basicamente se divide em duas categorias: os pensamentos inferiores e os pensamentos superiores. Os pensamentos inferiores são ondas longas, de baixa penetrabilidade, de fácil constatação. Os pensamentos superiores, emitidos pelos espíritos superiores, são ondas curtas, de altíssima penetrabilidade e de difícil percepção. Os pensamentos dos espíritos puros são de ondas ultracurtas. E quem trabalha com a mediunidade não tem muita dificuldade de perceber essa diferença quando exercita a mediunidade, no sentido de conhecer o mecanismo que em cada um de nós se manifesta de maneira diferente. Quando percebemos a manifestação de uma entidade sofredora, nós sentimos o pensamento dela de maneira densa, de uma maneira até certo ponto lenta, clara, mas lenta, uma descrição lenta, que nos traz uma emoção lenta, com uma percepção muito fácil. No entanto, quando nós temos a felicidade de receber uma intuição, uma manifestação de um espírito superior, é algo que chega a ser quase indescritível, mas que nós podemos dizer que nós entendemos toda a história em fração de segundo. É como se viesse uma chama na nossa mente, assim, e aquilo ali, nós já entendemos tudo, nós já compreendemos tudo, nós já sabemos de tudo. E Joana de Ângeles fala da importância do pensamento em ação no livro Em Busca da Verdade, afirmando: o pensamento é instrumento hábil para o estabelecimento da razão, do discernimento e da consciência. No desenvolvimento das faculdades intelectuais ou emocionais, tema-se a conquista de aptidões socioculturais, artísticas, religiosas, políticas e filosófico-científicas. Ou seja, o pensamento em ação é a força criadora, inclusive, das manifestações dos nossos gostos, da nossa personalidade. Isso nós vemos claramente na arte. Pessoas equilibradas mentalmente, pessoas com seus pensamentos equacionados, equilibrados, produzem obras belíssimas, obras primorosas. E pessoas com seus pensamentos em desalinho, geralmente produzem obras que chocam. Isso nas diversas categorias da arte. Na pintura, na escultura, no teatro e principalmente na música. Basta nós vermos o tom da música, a letra, o que a música passa no seu conceito, e ali nós percebemos o equilíbrio ou o desequilíbrio do autor. O que equivale a dizer que o contrário também é persistente. Que pessoas que se afinizam com determinados tipos de arte, que gostam, por exemplo, de determinados tipos de música, ou de determinadas peças teatrais, de determinadas pinturas, manifestam ali o alinho ou desalinho dos seus pensamentos. E é aqui que se faz a raiz das nossas doenças ou dos nossos transtornos. Porque os nossos pensamentos saturam as nossas emoções daquilo que nós cultivamos. As emoções criam sentimentos. E os sentimentos dão a intensidade e a tonalidade do que nós vivemos. Segundo Joana de Ângeles, é exatamente isto.
O pensamento cria o sentimento que irá dar a tonalidade e a intensidade nas nossas vidas. Por exemplo, quando nós pensamos em alguém que amamos, aquele pensamento, a depender do grau e da potência desse amor, vai dar a tonalidade do que nós sentimos, vai dar a intensidade do que nós sentimos e, portanto, despertar em nós o bem-estar em menor ou maior grau. Essa é a ação dos sentimentos em nossos corpos. E o sentimento é extremamente importante para a nossa vida. Tanto é que pessoas que não possuem os seus sentimentos elaborados têm a tendência de viver uma vida apenas de sensações, em busca dos prazeres materiais, das viciações. São pessoas que buscam uma alimentação exagerada, que buscam o tabaco, que buscam o álcool, que buscam a diversão inconsciente, que buscam a sexualidade desequilibrada. É por isso que nós precisamos superar a viciação das nossas emoções, para que aos poucos nós possamos construir um mundo de sentimentos nobres, de sentimentos superiores. Porque tudo aquilo que pode ser corrompido, pode ser construtivo ou reconstruído. A pessoa que se afunda no pessimismo, sequer percebe que ela tem uma capacidade muito grande de superar aquilo, porque a energia, a potência de pensar coisas negativas é a mesma de pensar coisas construtivas, coisas positivas, só precisa mudar o polo, só precisa parar para perceber isto. Deus nos permite a dor, entre outras coisas, justamente para que nós busquemos a solução da situação, a solução do caso. E nesse caso, a solução é a busca por outras realidades, que muitas vezes negamos. Joana de Ângeles anota no mesmo livro: a dor também é uma forma de descobrir realidades. E entender isto é abrir as portas para as nossas curas, tanto do corpo quanto da mente. Mas para isso nós precisamos entender a terceira potência, a vontade. É por isso que Jesus sempre dizia para todos aqueles que o procuravam: o que queres que eu faça? Porque não bastava apenas a pessoa querer, ela precisava ter vontade real. Porque tendo a vontade, a pessoa está aberta para a cura. Porque a vontade, naquela analogia, é a direção. É através da vontade que nós materializamos os nossos pensamentos. E Joana de Ângeles divide a vontade em 3 níveis diferentes. A vontade, o desejo real de querer, a persistência da vontade e o objetivo da vontade. Quando ela fala sobre o desejo real de querer, ela analisa situações que são muito cotidianas a todos nós. Muita gente fala que realmente quer uma coisa, mas demonstra outra. Muita gente fala: eu quero dar certo no meu casamento, ou eu quero emagrecer, ou eu quero arrumar um trabalho. Mas no casamento, não faz o que precisa, o papel que cabe a ele ou a ela para dar certo. Meu pai tinha uma brincadeira que ele sempre fazia com pessoas que vinham reclamar de dificuldades em relacionamentos. Ele perguntava: de quem é a responsabilidade para se dar certo no relacionamento?
A pessoa pensava e às vezes falava assim, do namorado, do noivo, do marido, do esposo. Não. Então é da mulher? Também não. É dos dois? Não, mas como assim? Se não é do homem, da mulher, e não é dos dois, é de quem? Aí ele respondia, com muita sabedoria: a responsabilidade para um relacionamento dar certo é daquele que quer que o relacionamento dê certo. Ou seja, daquele que tem a vontade. Porque dando a vontade, nós nos impulsionamos em busca das soluções e fazemos aquilo que realmente é necessário, independente se o outro está fazendo ou não. Quando nós queremos realmente sair de uma comorbidade, seja ela qual for, nós buscamos a solução e não ficamos apenas na reclamação ou no negacionismo. Quantas pessoas dizem que querem procurar um trabalho, ou às vezes que querem sair daquela condição de ganhar pouco, tem dependência da família, mas não se qualificam, não estudam, não buscam o aprimoramento para poder responder às necessidades do mercado. Esse é o cenário do desejo real. Porque a partir disso aí nós precisamos insistir. Joana diz que isso também é muito natural, porque na verdade, essa realidade é a predominância da nossa sombra psicológica sobre as nossas vidas. Em termos psicológicos, a sombra é o contrário do eu, é aquela parte escondida que às vezes nós não conhecemos ou que às vezes nós queremos esconder. Mas ela lembra que a mesma inteligência que nos move naquilo que é a sensação, é a mesma que pode nos mover em direção a fazer o que nós realmente precisamos, mas precisamos insistir. Precisamos ter o objetivo, o sentido, o foco. Sabemos o que nós realmente queremos para persistir. Porque é como se Deus, não é isso, eu estou fazendo analogia didática. É como se a vida nos fizesse testes. Nós falamos que queremos uma coisa, às vezes vamos atrás daquela coisa, mas no primeiro de sabor desistimos. E ainda falamos assim, já fiz de tudo. Ninguém nunca faz de tudo na vida. De tudo é um leque de opções muito grande. Geralmente a pessoa fez uma, 2 vezes e já largou para lá por birra, por manha. Porque a manha aqui nesse sentido é aquela vontade de ser satisfeito em tudo. É aquela vontade de que o mundo, as coisas ajam, aconteçam como nós queremos. Em termos populares, que o mundo gira em torno do nosso umbigo. Por isso que é necessário persistir. E não apenas enquanto está doendo. Joana de Ângeles continua no livro No Despertar do Espírito. Deste modo, quando alguém exclama, não posso, não tenho tão grande força de vontade quanto gostaria, está escusando-se de empenhar-se, de trabalhar-se em atitude de transferência de valores para os outros, que seriam mais bem dotados, enquanto que a ele tenham sido negados. Este labor, por fim, exige do candidato a autoconsciência das suas possibilidades e dos seus sentimentos em relação ao querer, descobrindo emoções perturbadoras e depressivas que o levam à autodesvalorização. Por fim, faz-se imprescindível uma verificação de conteúdos psicológicos que lhe facultem autocrítica honesta e desejo de superar-se, o que trará benefícios salutares para ele mesmo e para o grupo social em que se encontra. Percebe? Que a nossa saúde mental, ela não está restrita apenas a nós mesmos. Que ela reflete no grupo social que vivenciamos, que vai desde a nossa família, aos colegas de trabalho, aos amigos e, por vezes, até a sociedade na qual estamos inseridos.
Através da vontade é que nós direcionamos nossos sentimentos para a transformação necessária do nosso crescimento. E a vontade que nos trará recursos para suportar as intempéries da vida, nos remetendo àquela condição que nós falamos lá atrás, de que uma vida desastrosa não é aquela onde não temos problemas, mas segundo a leitura de que nós fazemos da vida que temos. A direção da vontade, juntamente com o acelerador do sentimento e com a potência do motor do pensamento, é que nos dotará de recursos para manter ou para conquistar a nossa saúde mental. No entanto, regular a potência desse motor em nosso favor, ou seja, em favor da nossa saúde mental, é o grande desafio existencial, ou seja, da existência. Não é um desafio momentâneo, como muita gente acha que quando passar a pandemia, esses transtornos todos acabarão. Não. Esses transtornos todos que vieram à tona pela pandemia, que foram prospectados no interior das nossas almas, que estavam lá no fundo como o lodo de um lago de águas plácidas e cristalinas, que quando é removida vem à tona, é apenas o mecanismo de cura que Deus nos proporciona para nos ensinar a dominar os nossos pensamentos. De tão simples é complicado. Joana, no livro Vida, Desafios e Soluções, anota: as construções mentais superiores que produzem os hábitos saudáveis superiores renovam-se e crescem no ser, originadas do Espírito que as capta do pensamento divino, de onde procedem todas as forças da edificação, da realização total. Ou seja, ela diz que o caminho é mantermos os pensamentos nobres, é evitarmos os pensamentos de viciação, as chamadas tentações. Porque todas as vezes que mantemos pensamentos nobres, entramos num circuito de captação da força divina. Esse pensamento de Deus que nos abraça a todos e que nos exprime o seu amor. Da mesma maneira que quando nós cultivamos pensamentos moralmente inferiores, nós sintonizamos com todos aqueles seres, aqueles espíritos imperfeitos, adoecidos da alma, que interagem conosco e nos mergulham no psiquismo extremamente doentio e tenebroso. E aqui, o hábito da oração é ferramenta indispensável, é ferramenta fundamental. Quando nós lemos na literatura espírita de que os suicidas vivenciam o momento da morte por dias, por semanas, por décadas, por séculos, numa volta constante das recordações, da vivência, inclusive do que sentiram no momento da morte, como o antigo disco de vinil furado, que a agulha vai e volta, vai e volta, vai e volta. E muitos equivocadamente acham que isso é castigo de Deus, sendo que a doutrina espírita nos ensina que Deus jamais castiga, jamais. No entanto, quando nós mergulhamos nos estudos e no conhecimento das potências da alma, principalmente do pensamento, nós percebemos
que os suicidas se tornam escravos das suas criações mentais. Como diz Camilo Castelo Branco no livro Memórias do Suicida, que muita gente fala, é um livro muito pesado. Não é não. É um livro realista, explicativo, que nos mostra de uma maneira muito didática como que é o processo do suicídio. No entanto, ele diz que o espírito sofre um trauma psíquico que o faz reviver o momento da morte, de tão doloroso que é o ato da morte, que é o ato de se forçar o rompimento da vida orgânica e de se descobrir que a morte não existe e que não tem retorno. Só quem tem um trauma sabe o que é isto. Eu, graças a Deus, tenho poucos, mas um que mais me marcou é um trauma aparentemente simples. Na minha adolescência, eu treinava vôlei para disputar o campeonato goiano. E num desses treinos, eu peguei de mau jeito na bola e machuquei esse dedo. Uma luxação grave que me tirou 3 meses dos jogos. E que foi um tratamento muito difícil, porque à época os recursos eram limitados. E depois que sarou, que eu voltei a jogar, foi impressionante. Por mais de mês, todas as vezes que a bola vinha, que eu tentava pegar algo mais forte do que eu, fazia eu tirar a mão. Eu não conseguia tocar na bola. Um trauma psíquico que me levava a imaginar que eu iria sofrer a lesão novamente. No entanto, o próprio Camilo Castelo Branco fala que quando o suicida ora, ele rompe essas algemas. Que quando nós oramos para os suicidas, coisa que pouca gente infelizmente faz, nós os ajudamos a romper essa fixação, aliviando a sua dor. Lamentavelmente, certa vez eu ouvi um espírita dizer que não orava por suicidas porque ele tinha medo que os suicidas viessem para junto deles. Num grave atentado ao conhecimento e à amorosidade. Emmanuel diz que a bondade divina é tamanha, que Deus permite com que quando um ore por um suicida, essa oração ganhe o éter cósmico, o fluido cósmico ou o fluido universal e atinja todos os suicidas. Por isso que a oração é importante, pois nos ajuda na reorganização psíquica de nossas vidas. Quando oramos, criamos luz em nossas voltas. Se não me engano, a Universidade de Nevada, nos Estados Unidos, fez um experimento que eles chamaram de paradigma on-off. Liga, desliga. Eles pegaram um número de pessoas e chamaram os chamados curandeiros dos Estados Unidos. Numeraram as pessoas, os curandeiros, e determinaram para os curandeiros que em determinada hora eles começassem a orar em prol daquela pessoa que eles não sabiam quem era. Aliás, desculpa, em prol de uma pessoa que eles sabiam quem era, mas a pessoa não sabia quem era o curandeiro e muito menos a hora que ele iria orar. E o curandeiro oraria, rezaria, por exemplo, às 13 horas até às 13h05, depois pararia até às 13h10, voltaria a rezar das 13h10 às 13h15, e assim sucessivamente por mais ou menos 60 minutos. Por isso, on-off, liga e desliga. Rezava e parava. Em outro lugar desconhecido deles, a pessoa que era o alvo da oração estava sendo monitorada por equipamento de ressonância magnética, por equipamentos de imagens. E ali os cientistas notaram que naquele momento onde o curandeiro deveria rezar, várias mudanças ocorriam a nível cerebral
daquelas pessoas, demonstrando que sim, a oração nos atinge e provoca mudanças, inclusive orgânicas, fisiológicas. É por isto que é fundamental compreendermos o que é orar, porque orar não é ficar repetindo palavras, não é clamar a Deus, não é resumir tudo em um petitório. Muito pelo contrário. Orar é elevar o nosso psiquismo a Deus. É falar com Deus como falamos com qualquer outra pessoa. Sem necessidade de posição, de vestimenta, de local, pode ser no trânsito, em pé, deitado, dormindo. E oração não é repetir palavras, é emoção, é sentimento. Basta dizer assim: oh Jesus, me ajuda. Se você estiver falando aquilo com sentimento, você é atendido. Todas as vezes que eu chego aqui na frente, e que não é fácil, que eu vou começar uma palestra, eu começo: boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É uma oração. É nessa oração que eu me conecto com a espiritualidade para receber a orientação, a inspiração. Me conectar de maneira que eu consiga concatenar o que eu estudei, o que eu preparei. Porque as forças contrárias que atrapalham, acreditem, são muito grandes. São muito fortes. Portanto, nós precisamos compreender isto. Porque a oração é fundamental. E quando nós oramos o Pai Nosso, a oração dominical, e prestamos atenção em cada palavra, porque Jesus fez aquele poema com sentido que, se nós proferíssemos a oração do Pai Nosso, prestando atenção em cada palavra, no que ela significa, não precisaremos falar mais nada. E lá no final, a oração diz: perdoa as nossas ofensas ou perdoa as nossas dívidas, demonstrando que o perdão é outro instrumento fundamental para a nossa saúde mental. No entanto, a oração complementa. Na medida que vamos perdoando a quem nos tem ofendido, ou na medida que vamos perdoando os nossos devedores, demonstrando que o perdão nos liberta dos grilhões, mas demonstrando também a necessidade de buscarmos, de perdoarmos, que necessitamos ser perdoados da mesma maneira que necessitamos perdoar. No entanto, que deveremos aprender a perdoar para merecermos o perdão. Para encerrar, uma frase muito interessante de Siddhartha Gautama, o Buda, quando ele diz: vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie as suas palavras, porque elas se tornarão atos. Vigie os seus atos, porque eles se tornarão o seu caráter. E vigie o seu caráter, porque ele será o seu destino. Nós todos estamos neste momento que foi inflacionado pela pandemia, que foi inflado pela pandemia. Estamos todos passando pelo cadinho das nossas emoções. Cadinho ou crisol é uma vasilha, é um vasilhame, utilizado ou pelos antigos alquimistas para fazer misturas químicas muito fortes, porque ele não derretia, ele não estragava, ou usado até hoje na metalúrgica para poder fazer moldagens, porque ele resiste a temperatura muito forte. Portanto, estamos passando pelo crisol, pelo cadinho das nossas emoções, ou seja, pela mistura muito forte das nossas emoções, que nos permitirá testar as nossas forças, conhecer os nossos limites e descobrir virtudes, para que nós possamos superar as más tendências.
Deus permite esse momento ao invés de uma guerra, como foi dito diversas vezes por Manuel Filomeno de Miranda, porque uma guerra promoveria essa mudança nossa moral através de um sofrimento, mas que atrasaria por séculos a evolução da humanidade. Nós já chegamos num ponto que não dá mais para ficar esperando. Então Deus enviou um vírus. Um vírus que colocou de joelhos os maiores exércitos, as maiores tecnologias, os homens e países mais poderosos do mundo, a fim de nos ajudar, entre outras coisas, a despertar a nossa consciência de sono. Joana de Ângeles diz que a consciência de sono é aquela que faz com que a pessoa viva apenas para sensações, que a pessoa viva para o que satisfaz do pescoço para baixo, o estômago e o sexo, as coisas materiais. Por isto das enfermidades, por isso da saúde mental tão abalada. No entanto, esta cura, esse equilíbrio, segundo os Espíritos, só se dará quando superarmos as formas embrutecidas que cultivamos dentro de nós ao longo dos séculos de consciência de sono. E aqui eu vou ler uma frase que me veio à mente, por inspiração, quando eu estava finalizando a preparação dessa palestra. A doutrina espírita é o salva-vidas nesse momento que foi lançado ao caudal de nossas vidas durante o momento do mar revolto dos nossos medos e incertezas, para nos permitir flutuar e respirar até sermos puxados para a salvação pelos braços fortes do Evangelho de Jesus. Que tenhamos todos uma excelente semana e que Ele nos abençoe. Obrigado. Obrigado, Carvalho, pelas reflexões que você trouxe para a gente essa noite. Gostaria de a gente convidar os médios passistas, que a gente pudesse estar fazendo o passe de forma coletiva a todos vocês, e com vibrações também para todos os irmãos que estão nos acompanhando nos seus lares, através das redes sociais. Então, que Jesus, nesse momento, possa estar nos acompanhando em vibrações de saúde física e mental a todo o nosso planeta. Senhor, muito obrigado pelos teus ensinamentos. Faça brotar em nós a sede por mudanças de posicionamentos, a sede por mudanças de atitudes. Nos auxilie a ter mais firmeza, mais persistência. Nos auxilie na vigilância dos nossos pensamentos, das nossas construções mentais. Que o Senhor possa fortalecer em cada irmão que passa por alguma dificuldade nesse momento, seja ela relacionada à pandemia, ou seja ela também relacionada a algum outro problema emocional ou de saúde física. Dê esse irmão, Senhor, a tua esperança, a tua paz. E o mais importante, Senhor, faça-nos aprender essa lição. Nos auxilie a reter
desses momentos difíceis a inspiração para atitudes melhores, a inspiração para momentos mais saudáveis de convivência com o nosso próximo. Muita luz a todos os nossos governantes, aos nossos cientistas, aos nossos profissionais da saúde, para também nos auxiliar a passar por esses momentos de forma mais tranquila e salutar. Que a tua paz seja com todos, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos.